Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a dispersão da luz, da qual nós vamos entender a formação do arco-íris. Meus jovens, vamos ver qual a física envolvida nessa explosão de cores que a gente tem quando olha para o céu em um dia chuvoso, isso na presença do Sol. Iremos também entender como essa dispersão da luz acontece. Melhor dizendo, quais os princípios físicos envolvidos neste fenômeno. Lembrando que este fenômeno foi observado pela primeira vez pelo nosso ilustre Isaac Newton em um experimento com um prisma, onde a luz branca, que é uma luz policromática, e ao atravessar o prisma, ele sofre uma dispersão, ou seja, ele espalha nas 7 cores que compõem o nosso espectro visível. Vamos entender como isso acontece? Então vem comigo. Meus queridos, quando a luz branca chega a um prisma, ou seja, um prisma de vidro, este mesmo aqui, ó, que eu fiz questão de colocar aqui para vocês, do famoso álbum do Pink Floyd, da banda, né? No momento em que essa luz branca, ela chega neste vidro, e como nós sabemos, a luz branca ela é composta pelas 7 cores, então, ao atravessar o prisma, elas vão perder velocidade, ou seja, a luz se propaga mais rápido no ar do que no próprio vidro comum, não é isso? Isso é um fato, é óbvio. É notório para vocês. E a perda da sua velocidade não é tão grande para a cor vermelha. Então, a luz vermelha desvia diminuindo o seu ângulo de formação com a reta normal. Porque ele perdeu a velocidade e como nós já estudamos, esta aqui, ó, é a reta normal à superfície. E lembrando que normal implica em ser perpendicular, melhor dizendo, 90 graus. Então, meus jovens, como a luz branca que incide com um ângulo de incidência tetraí, ou seja, o ângulo inicial de incidência com a minha normal, o mesmo vai acontecer para todas as outras cores, mas nós podemos verificar experimentalmente que cada cor tem uma perda diferente em sua velocidade. De tal forma que o violeta é o que tem maior perda desta velocidade. E é por isso que ele acaba aqui, ó, sofrendo maior desvio. Sendo assim, entre a cor vermelha e violeta, nós temos outras cores onde nós já estudamos, né? E vocês já sabem o nome de cada uma delas. Não está lembrando? Então vem comigo. Qual é a estratégia? V, A, V, A e V. Vamos denominar elas? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Lembraram? Meus queridos, a gente tem o costume em dizer que o arco-íris é feito apenas de 7 cores. Mas, na verdade, não é apenas as 7 cores. Mas nós damos nomes às 7 cores porque Isaac Newton, ele teve uma ideia de fazer uma analogia com as notas musicais das escalas ocidentais. Ou seja, o Dó, o Ré, o Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sendo assim, as 7 notas musicais, e também se a gente for pensar de uma forma racional, o número 7 ele representa uma quantidade infinita. Mas como assim, Márcio? Veja bem, meus jovens, muitas vezes quando nós queremos falar de algo ou de uma coisa com grande quantidade numérica, ou seja, de uma forma quantitativa, nós utilizamos o múltiplo de 7. Isso é bíblico, meu querido.
Pois quando perguntaram a Jesus Cristo, segundo a Bíblia, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus falou, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Ou seja, o número 7, ele representa uma quantidade infinitamente grande. Então, quando você fala 70 vezes 7, isso implica em ser uma coisa infinita. Tudo bem? Meus queridos, agora que já entendemos como acontece a dispersão da luz branca, que é uma luz policromática, agora nós temos que plenas condições de aprender a formação do arco-íris. A formação do arco-íris acontece logo após uma chuva, ou seja, sempre após uma chuva e com uma boa incidência solar. Vamos compreender de forma significativa como há uma formação de arco-íris? Temos aqui a representação de uma gota de água e que ela está fora de escala, tudo bem, pessoal? Então, essa gotícula de água, eu vou representar aqui, chegando nela, um raio de luz. Esse raio de luz do Sol, do qual é uma luz policromática composta pelas 7 cores. Porém, aqui eu vou usar apenas 2 cores, a de menor desvio e a de maior desvio, para ficar fácil para a gente entender como acontece essa formação do arco-íris. E como vocês já sabem que a de menor desvio é o vermelho e o maior desvio é a violeta, ou seja, mas por que o vermelho tem menor desvio e o violeta o maior desvio? É por causa da frequência energética, ou seja, o vermelho ele é menos energético do que as demais cores e o violeta é mais energético, isso dentro do espectro, ok? Porém, quando essas 2 cores se dividem e chega na outra parte aqui, ó, da parede da minha gota de água, essas 2 luzes que eu peguei aqui para fazer essa representação, elas vão tentar passar para o outro lado, ou seja, para o outro lado que está a minha água, onde se encontra o ar. Mas elas não vão conseguir pelo motivo de elas estarem incidindo com um ângulo superior ao ângulo limite. Lembra da aula de ângulo limite? Olha a importância. Sendo assim, a luz ela sofrerá uma reflexão total, retornando para o outro lado, de tal forma que elas estarão incidindo com um ângulo menor do que o ângulo limite. Então, a luz ela sofrerá uma refração, onde nós temos essa trajetória da luz violeta e essa outra trajetória para a luz vermelha. Simples assim. Meus queridos, então essa é a ideia, onde nós temos uma luz policromática e quando ela incide nessa primeira face da nossa gota, ela se divide nas 7 cores da qual nós já discutimos. Logo, nós vamos representar a de menor desvio, que é o vermelho, e de maior desvio, que é a violeta. E sofrendo no primeiro momento uma reflexão total e logo depois uma refração saindo da gota de água. E quando ela sai dessa gota de água, nós temos a formação desse belíssimo arco-íris. E para fechar essa nossa aula, podemos concluir então que o arco-íris nada mais é do que a dispersão da luz. Melhor dizendo, a decomposição da luz policromática vindo do Sol nas suas cores constituintes. Meus queridos, no mais é isso. Meu muito obrigado pela sua paciência. E se chegou até aqui, significa que essa aula foi importante para você. Então, quero te pedir, deixa o seu like, pois ele é muito importante para que esse vídeo, essa aula, possa chegar a mais pessoas. E se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações.
pois toda semana tem uma aula. Um grande abraço e fique